Olá, alunos do sétimo ano, tudo bem com vocês? Muito bom estar aqui novamente com vocês. Hoje nós vamos falar um pouco a respeito de texto de divulgação científica. Olha só, todas as coisas que eu passo para vocês, elas estão contidas no livro didático de vocês, tá certo? A minha linha guia é o livro didático de vocês, tá bom? Olha, se vocês quiserem acompanhar comigo, vocês podem utilizar um livro, abrirem o livro aí de língua portuguesa, na página 96, tá certo? Vai estar falando a respeito um pouco de texto de divulgação científica. Seja como for, eu vou explicar para vocês de uma maneira clara como se caracteriza um texto de divulgação científica, tá certo? Primeira coisa, um texto. Nós já trabalhamos com alguns textos, né? Os textos, eles se apresentam de inúmeras formas. Quando nós trabalhamos, por exemplo, aquele conjunto de palavras para criar um texto de acordo a nossa imaginação mandasse, né? Então criamos um texto. Só que aquele texto era um texto criativo, um texto que não tinha nenhum fundamento científico, não era um texto que encontramos em jornais, em revista ou no noticiário da TV, né? Então era um texto de imaginação, de criatividade, né? E como a gente já conversou, existem vários tipos de texto, né? O texto de divulgação científica, ele tem por característica primordial transmitir uma informação oficial, uma informação de fonte segura, uma informação que tenha vindo de um jornal, de respaldo, de uma revista, né? Então, ele precisa ter essa função, essa característica, né? Que é informar algo real, algo que de fato está acontecendo, algo que tenha credibilidade, né? Então, esse tipo de modalidade textual é utilizado no mundo acadêmico, geralmente, né? São os universitários, no ensino médio também a gente trabalha bastante. Então, geralmente é de produção acadêmica, né? Como uma dissertação, um mestrado, um doutorado, processos pelos quais eu tenho certeza e desejo muito que vocês passem, certo? E são apresentados com uma linguagem clara, uma linguagem objetiva, impessoal. O que é, professora, sem impessoal? Sem impessoal é quando você escreve, mas não falando eu acredito, eu acho, né? Todas essa linguagem do eu dentro desse tipo de texto não é permitida, né? Porque meu objetivo é transmitir uma mensagem que está sendo vinculada nas redes sociais, no jornal, na revista, que tenha cunho real, né? Então não cabe a mim dizer eu acho, eu acredito. Então você tem que escrever de uma maneira impessoal, certo? Então, por isso mesmo é necessário, dentro desse tipo de texto, evitar uma linguagem chula, uma linguagem coloquial, gírias, né? Porque elas ferem a norma culta, né? Então a gente não pode utilizar esse tipo de linguagem, nenhum tipo de palavrão. Aliás, texto nenhum, né? Eu particularmente não gosto de autores que usam palavrões, palavras de baixo escalão, né? Existem muitos que gostam de fazer textos, né? Utilizando essa linguagem. Eu particularmente não gosto. Não sou fã desses autores que usam essa linguagem, né, desgastada, chula. Para mim é uma linguagem chula, não gosto. Nem de livros, nada que tenha essa linguagem assim desmoralizante, né? Então, para mim, não é significativo. Mas tem alguns autores, sim, que escrevem livros que utilizam de palavras grosseiras, né? É a maneira deles escreverem. Mas em um texto de divulgação científica, você não pode utilizar
gírias, né? Essa linguagem coloquial, que é a linguagem que a gente utiliza com os nossos amigos, dentro de casa, com a nossa família, né? Eu preciso de uma linguagem mais rebuscada, né? Não ficar repetindo muitas vezes aquela mesma coisa, né? Então, essas são as principais características de um texto de divulgação científica, né? Ele precisa ter um respaldo, um cunho científico, ok? Olha só, no livro de vocês, na página 96, tem dizendo assim: cientistas descobrem que a Terra tem um segundo núcleo. Observem que esse título ele está fazendo menção a uma descoberta científica, né? Algo novo aconteceu. Então eles estão registrando este acontecimento que vocês vão poder ler com paciência, tranquilidade aí. O texto da página 96, 97, né? Que está falando a respeito dessa descoberta, né? Descobrem que a Terra tem um segundo núcleo, do segundo núcleo da Terra, né? Então foi uma descoberta, então eles registram essa descoberta. Por exemplo, professora, mas peraí, como é que eu faço um texto de divulgação científica? Isso não vai ser muito difícil para mim? Não. Primeiro, por que não vai ser difícil para você? Primeira coisa, porque você já pesquisou a respeito do que é um texto de divulgação científica, né? Então, quando você pesquisa, você já tem você precisa internalizar o que você pesquisou. A pesquisa, ela tem uma fundamentação. Ninguém faz uma pesquisa para nada, né? A pesquisa precisa ter sua característica, seu propósito realizado. Então, quando você pesquisa de uma fonte, pesquisa de outra, né? Porque a gente está acostumado a pesquisar em um único lugar. A gente vai na internet, no primeiro site que a gente vê, abre e pesquisa ali. E não é bem assim. A pesquisa, ela acontece quando utilizamos de vários meios para pesquisar, né? Eu abro um site, leio ali o que tem a respeito, abro outro e aí eu formo minhas próprias convicções. Então, voltando, professora, como eu faço para escrever um texto de divulgação científica? Isso não me parece tão difícil, mas não é. Olha, quer ver algo bem atual, que tá na boca de todo mundo? Se você ligar ali numa videochamada ou fazer uma ligação via WhatsApp para qualquer familiar seu, você vai obter essa informação. Quer ver? Se você escrever a respeito da Covid-19, né? Um novo vírus que se instaurou no mundo inteiro, né? E que tem, infelizmente, sendo o responsável pela morte de muitas pessoas, que parou o mundo, né? Que fez as pessoas, um vírus que fez com que as pessoas parassem, olhassem para elas próprias. Observem que esse tipo de texto, se você for buscar informações sobre ele na internet, por exemplo, você vai encontrar muitas informações a respeito dele. Se você ligar para alguém, um tio, uma tia, né, perguntar a respeito, eles vão lhe dizer. Se você abrir o jornal de notícias do telefone do teu pai, da sua mãe, você vai encontrar informações a respeito desse tipo de coisa, né? Então, esse é o tipo de texto de fundamentação científica. Ele traz uma informação atual, ou mesmo uma informação mais antiga, mas que você queira abordar na atualidade. Por exemplo, eu quero falar a respeito da relação dos pais e filhos, dos pais com os filhos. Então eu vou buscar gente que já escreveu a respeito disso. Eu vou lá buscar vou lá no Google, né? Pesquisa a respeito de relação, da relação entre os pais e filhos. Então, quando você abrir, você vai ver que muita gente publicou, né, coisas a respeito, que tem comentário de pessoas que já fizeram mestrado, que já tem doutorado, né, e que escreveram a respeito disso. E o quanto isso
pode ajudar outras pessoas a conhecerem também esse assunto. Então, o objetivo de um texto de divulgação científica é trazer conhecimento, é fazer com que a pessoa ela pesquise uma determinada informação e a partir dessa informação ela seja um pouco mais culta, ela aprenda um pouco mais a respeito de alguma coisa, né? Por exemplo, quero saber mais a respeito dessa doença da Covid-19, né? Se ela tem um tempo para passar, se já está sendo providenciada algum tipo de vacina para a população mundial, se está tendo algum tipo de medicamento realmente eficaz, qual é realmente a faixa de idade que essa doença ela atinge as pessoas. Então, tudo isso é informação científica. E à medida que eu pesquiso, à medida que eu registro a minha pesquisa, uma medida que eu passo a tentar escrever a respeito disso, é fundamental. Certo? Lembrando que alunos do 7º ano, 8º ano, 9º ano, né, ainda não estão com todas as competências de redigir um texto perfeitamente. Isso acontece com o tempo. A gente vai ajustando, a gente vai escrevendo de acordo aquilo que a gente leu, aquilo que a gente pesquisou, e a gente vai moldando esse aprendizado ao longo do processo, tá? Não se preocupe em produzir textos perfeitos. Nós não nascemos perfeitos, né? Nós encontramos a perfeição à medida que vamos fazendo e pesquisando, porque a pesquisa é de fundamental importância para que possamos construir textos de acordo com aquilo que a gente pesquisou, daquilo que a gente escutou no jornal, daquela conversa que a gente escutou ou até mesmo participou dos nossos pais falando a respeito, né? Então, tudo isso nos serve de conhecimento para que a gente possa produzir um texto, certo? A perfeição desse texto é com o tempo. Então, quando eu pedir para vocês produzirem, pesquisarem, produzirem um texto, não se preocupem, porque à medida que formos trabalhando, conhecendo, vendo as características, o propósito de cada texto, é que nós vamos aperfeiçoando os textos, né? Bem como a nossa ortografia, a nossa escrita, né? Isso tudo é importantíssimo com o tempo. A gente precisa aperfeiçoar a nossa letra, né? Alunos reclamam muito. Ah, professora, manda escrever demais. É de fundamental importância, meus amores, que vocês escrevam, porque é a partir da escrita que vocês vão aperfeiçoar a letra, vão diminuir consideravelmente os erros, né, de português, vão conseguir organizar os períodos de vocês, com as vírgulas e as pontuações adequadas. Então, tudo isso faz parte de um processo de aprendizado. E tudo isso vai ser fundamental para você no futuro. Não tenha medo de se arriscar, não tenha medo de fazer, não se preocupe neste momento com a perfeição da construção textual, porque isso acontece gradativamente. O que é isso, professora? Isso acontece passo a passo, passo a passo. A gente pesquisa, a gente tenta fazer, a gente argumenta com o professor como é que foi aquela construção, se foi boa, se foi ruim, o que a gente pode fazer para melhorar, e é isso que vai fazer com que você cresça, entenda onde você errou e aperfeiçoe a cada dia o seu texto, tá certo? A gente vamos estar falando mais a respeito disso. Eu acredito que esse período vai passar logo. Nós vamos ter oportunidade de trabalhar muito com texto de divulgação científica, porque esse tipo de texto é aquele texto dissertativo, né? Que todo mundo tem medo, mas não precisa ter medo. O importante é que a gente comece do começo, que a gente comece pesquisando, que a gente comece tentando fazer, e aí a gente vai arrumando, construindo, né, este texto conforme também os conhecimentos que a gente vai adquirindo ao longo desse tempo, porque
não adianta eu querer escrever daquilo que eu não sei. Eu preciso primeiro pesquisar algo para aprender